Fala galera, esse cara encontrou uma caixa muito especial dos prazeres, e pra isso ele só precisava colocar o boneco dentro, pois esse é o filme The Special de 2020 e eu sou o EF, o encaixotado e furado, então vem comigo e vamos recapitular. Esse marceneiro misterioso começa a construir uma caixa, e ele deixa um furo especial para que ela seja usada, mas eu te pergunto, o que será que tem dentro dessa caixa? Antes de você entender o mistério dessa caixa, vamos conhecer Jerry, que está bebendo com seu melhor amigo no bar, o Mike, e eles começam a dizer que ele deveria aproveitar a vida porque ele descobriu que sua esposa o traiu com um moreno tatuado com cara de bandido, então ele deveria dar o troco, mas por ser homem honesto, ele não quer pagar da mesma forma, e ele diz que não tinha ninguém ali para ele dar uma cotovelada, e o garçom faz cara de angústia porque ele era o único disponível. Isso não é ideia não, mano. Mike diz que conhecia um lugar diferenciado, que era conhecido como The Special, e Jerry fica pensando que ele vai ser levado para casa das primas para brincar por R$10 e pegar algumas doenças, mas antes ele o faz colocar um saco na cabeça, porque depois daquele dia ele vai querer voltar sempre. E chegando no local era uma casa velha e havia algumas mulheres diferenciadas esperando pro próximo trabalho, mas Mike diz que elas não eram um produto especial e aparece uma velha chamada Madame Zora e diz que o quarto estava preparado, e agora Jerry que fica angustiado, achando que ela que seria a The Special. Mike paga $60 e ele é levado pro quarto, e chegando ela tranca a porta e diz pra ele se divertir, mas ele não entende nada, pois a única coisa que tinha de diferente era uma caixa falando pra ele colocar o boneco dentro, e nisso ele começa a olhar o quarto, pra ver se não era uma pegadinha, e enquanto que ele está flertando com uma caixa de madeira, Mike está chamando as 3 primas pra dar madeirada. Caracas. Jerry decide entrar na brincadeira e coloca o boneco, mas era algo tão diferente que ele começa a gritar, e quando Mike aparece, ele estava desmaiado na cama, porque ele nunca tinha sentido algo parecido, e agora ele precisava carregar o amigo dali, porque com essa caixa ninguém conseguia ser uma máquina, porque é 2 segundos, um entrando e um saindo, e Madame Zora diz pra nunca mais trazer ele ali, porque tinha algo de especial nele que poderia dar muito ruim. Jerry acorda no caminho de volta, e ele estava muito animado porque nunca sentiu algo assim, e Mike diz que era segredo deles e só pode ir uma vez, e Lisa aparece perguntando o que os dois estavam fazendo, e Jerry diz que só saiu pra beber com Mike pra comemorar, mas ele não diz o que era, até porque seria meio estranho, e se você acha que o dia não pode ficar ruim, é porque você ainda tem fé na humanidade, pois Lisa diz que tinha uma novidade e diz que estava grávida, e ele fica pálido porque não sabe se o filho era dele, ainda mais que ela ficou com o moreno tatuado. Na hora de dormir ele começa a fazer alguns sonhos estranhos, e Lisa não consegue dormir porque sabe que alguma coisa aconteceu pra ser tão inesquecível assim. E no dia seguinte ele chega no trabalho animado e pergunta pro Mike onde era aquele lugar, porque ele queria ir novamente, mas ele explica que se ele for várias vezes, ele vai acabar falindo, então precisava esperar alguns dias. Mas sabemos que quando o homem começa a pensar com a cabeça de baixo, ele tem o QI de 4. Que porra é essa, marreco? Ele pesquisa na internet e diz que sairia pra almoçar, e sua secretária acha estranho e ele consegue achar outra cigana e ela conheceu o local da caixa especial. E chegando, a Madame Zora diz que ele não deveria estar ali porque era perigoso, mas ela o deixa usar mais uma vez e ele sempre acaba desmaiando porque é muita loucuragem acontecendo. Jerry está curioso e começa a investigar a caixa, mas não conseguia ver nada dentro, e tinha um cheiro muito peculiar, até porque vários bonecos já devem ter entrado ali, e quando ele tenta esconder a caixa, a Madame Zora aparece e agora ele estava muito louco, então ele decide acabar com ela porque essa caixa seria dele para sempre. E dali ele mete o pé para um posto de estrada e encontra um panfleto onde alugava um quarto sem precisar dar informações e no sigilo, então era perfeito para ele. Mas aí que vem a burrice, porque ele precisava pagar no dinheiro para ficar no esquema, mas ele só tinha cartão de crédito. E como não tem escolha, ele aceita assim mesmo, e antes de voltar pro trabalho, ele dá mais uma brincada e diz pra camareira do lugar não fazer o serviço de quarto. A polícia é chamada na casa da Madame Zora, pois ela foi encontrada falecida, mas eles não tinham suspeitos, e enquanto isso, Jerry chega no trabalho como se nada tivesse acontecido, e Mike pergunta por que ele estava feliz, e ele diz que era porque Lisa estava grávida, e agora ele poderia reconstruir seu casamento. É uma cilada. E dali
Dali, Mike vai para o bar sozinho porque perdeu seu amigo de copo. Enquanto isso, Jerry está colocando o dedo no buraco a noite toda e passa uma reportagem sobre o falecimento da Madame Zora e ele quer saber o que tinha dentro da caixa e coloca o dedo. E ali tinha uma gosma diferenciada e era aquilo que dava prazer. E como ele não pode ficar andando com a caixa por aí, ele coloca um pouco dentro de um pote e vai para casa como se nada tivesse acontecido. Mas Lisa percebe que ele chegou tarde e estava muito feliz. Ela percebe que tinha alguma coisa de errado e não queria perder seu marido para outra mulher, ainda mais que ela estava esperando um boneco de alguém que ela não sabe. E ela vai para cima dele, mas ele estava pensando naquela caixa e começa a macetar o boneco sem perdão. E ela percebe que tem algo de errado e no dia seguinte ele sai mais cedo de casa e diz que precisava trabalhar. E como ela estava desconfiada, liga para Mike, mas ele diz que não sabe de nada, porque um amigo de verdade não explana os amigos, ainda mais para uma mulher surtada. Liz está em casa e começa a sentir uma dor muito grande, e aparentemente deu muito ruim com seu pequeno mequetrefe, porque o melado desceu, e agora ela não tinha mais nada para prender ele, enquanto isso ele está brincando com a caixa, e o policial está tentando investigar o que estava acontecendo, mas no lugar não tinha câmeras e ninguém sabia que Jerry esteve ali, porque ele foi fora do expediente. Jerry começa a sentir muita dor e sai para ir no médico, e a faxineira fica observando porque tem algo de muito errado, e o médico diz que ele estava usando muito e isso estava causando essa dor, e dá uma pomada para ele descansar. E na farmácia ele fica com vergonha de dizer para que precisava da pomada, mas a farmacêutica sabe o que estava acontecendo. E em casa ele fica deitado triste e não poderia se mexer muito, e Lisa percebe que algo aconteceu e ela diz que acha que perdeu o boneco, mas Jerry fica de boa como se não fosse nada e ela fica bolada porque ele não estava dando atenção. O problema é que esse boneco poderia não ser dele. No dia seguinte ele conseguiu descansar e vai até a caixa, mas tinha algo de errado, porque ele não sente nada e não sabe se alguém mexeu. Então ele vai até uma loja de ferramentas porque ele abriria para saber o que tem dentro, e ele consegue um alicate de corte porque essa seria a grande revelação. E se você também está curioso para saber o que era aquilo, deixa o like e se inscreve, porque só aqui rola esses mistérios de baixa qualidade. Então vamos continuar. Jerry chega na caixa e corta o alicate, e quando abre sai um cheiro muito forte, mas nós não sabemos o que é porque ele não mostra. E mesmo assim ele decide colocar o boneco para testar e estava funcionando, e depois ele passa a pomada porque aquilo era muito forte. Mas o que ele não contava é que Lisa chega em casa e recebeu a fatura do cartão, e ela liga para saber se ele estava no trabalho, mas ele não estava. Então ela quer descobrir esse mistério e vai até aquele hotel que ele pagou no cartão. Chegando no lugar, a faxineira explana qual quarto que ele estava, porque tudo estava estranho, e ela bate na porta e Jerry fica assustado porque não sabe o que fazer, e quando ele abre a porta não tinha nada, mas estava um cheiro muito forte, e ela começa a procurar a mulher que ele estava embonecando, e chegando no banheiro tinha uma bola de carne esquisita, mas Jerry vai pra cima para acabar com ela, porque não deixaria ela levar embora. E galera, seria muito mais fácil explicar o que estava acontecendo, e no ruim ele não perderia nada. Ele acha que tudo acabou, mas ela ainda estava viva, então ele precisa terminar o serviço e limpa todo o quarto para não deixar vestígios. E chegando em casa, ele pede um cortador de lixo muito potente e o entregador fica intrigado porque ele não trabalhava com nada que precisasse disso. E Jerry ainda estava com uma cara de craque, como se estivesse devendo. E em casa ele guarda o corpo da Lisa e começa a se brincar com aquela bola de carne suspeita. Mike está no trabalho quando passa a reportagem da Madame Zora, e ele sabe que tinha algo de errado com Jerry e vai até a casa dele e encontra aquela bola de carne na banheira, e ele espera ele chegar porque aquilo estava muito errado. O problema é que agora ele estava alucinado e não deixaria ninguém tirar Clotildes dele e dar uma falecida no melhor amigo, e ele continua cuidando da Clotildes como se fosse um bonequinho, mas sua pele estava cada vez pior, mas ele estava disposto a tudo. Se passa alguns dias, ele não foi pro trabalho e seus amigos e familiares batem na casa dele porque era seu aniversário, e quando ele volta pra Clotildes, ela simplesmente desmanchou, então agora ele não tinha nada. Então ele decide voltar na Madame Zora, e seu assistente estava esperando e diz que o ajudaria, e pede pra ele ficar esperando no quarto. Mas aí que vem um grande plot twist, porque enquanto que ele está construindo uma nova caixa, Jerry começa a se transformar em uma bola de carne sinistra, e sua cabeça é colocada dentro da caixa. Então na verdade, ele estava colocando o boneco em outro trouxa que
caiu no mesmo golpe. E como tudo estava resolvido, aquele policial aparece e o assistente pergunta se ele não quer um pouco de diversão. E ele é levado para o quarto com a caixa nova, pois esse é o filme The Special e aqui vemos que o mundo dá voltas, mas nem sempre da melhor forma. Então, irmãozinho e irmãozinha, deixa o like aí e se inscreve, porque algo assim você nunca viu. Agora vou nessa, porque hoje eu vou almoçar bolo de carne. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone.